Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso estudo Frater Joana, o estudo da série psicológica Joana de Ângeles. É com muita alegria que mais uma noite estamos reunidos para estudarmos essa obra magnífica, da nossa querida mentora Joana. Hoje nós teremos a meditação conduzida pelo Júnior. Na sequência, a Poliana vai comentar com a gente um capítulo do livro O Despertar do Espírito, que trata do encontro com a harmonia. E depois o Marco Aurélio vai apresentar para a gente um capítulo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que trata do pedir e conseguir. Então, eu convido a todos para o início dos nossos estudos, para nós fazermos a nossa prece inicial. Acalmando os pensamentos, levando os pensamentos à espiritualidade superior, lembrando de Jesus. Agradecemos mais uma vez a oportunidade do estudo, da ampliação da consciência, a companhia dos amigos espirituais que nos auxiliam em todos os estudos, que nos acompanham. Agradecemos a presença dos amigos e que Jesus possa sempre nos iluminar, nos acompanhar, porque ainda precisamos muito do seu auxílio. Assim seja. E agora eu passo a palavra para o nosso querido Júnior, para a nossa meditação. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire, em mais essa meditação e nos estudos que vamos realizar nessa noite. Procuremos sentar de forma confortavelmente, alinhando nossa coluna, mas sem enrijecê-la muito. Posicionemos as pernas de modo que a planta dos pés apoiem completamente no chão. Ao fechar os olhos, teremos naturalmente mais facilidade na meditação. Soltemos os braços. Repousemos as mãos suavemente sobre as pernas. Vamos concentrar a nossa atenção na respiração. A atenção na respiração é a chave deste exercício para que nos harmonizemos interiormente. Vamos inspirar o ar lentamente pelo nariz, retendo o ar dentro dos pulmões e expirando lentamente, soltando o ar pela boca, com os lábios parcialmente entreabertos. Isso. Mais uma vez. Neste momento, voltemos a nossa atenção na respiração, reconhecendo o caminho do ar desde as narinas até os pulmões. Inspiremos profundamente. Sintamos a caixa torácica se expandindo e os músculos do tórax se alongando. Expiremos todo o ar lentamente pela boca, comprimindo desde o baixo ventre e subindo até o ápice dos pulmões. Respiremos num ritmo natural.
sigamos espontaneamente. Relaxemos. Relaxemos. Se os pensamentos fugirem do momento presente, calmamente, voltemos a nossa atenção na respiração. Relaxemos. Relaxemos a musculatura da testa. Relaxemos os olhos, a face, os lábios. Relaxemos o pescoço. Vamos inspirar e expirar suavemente. Relaxando o braço direito, a mão direita, o braço esquerdo, a mão esquerda. Relaxando. Relaxando. Soltemos a musculatura do tórax, do abdômen, do baixo ventre. Vamos sentindo o corpo leve. Uma sensação de bem-estar vai invadindo todo o nosso corpo. Relaxemos a perna esquerda, perna direita, os pés, os dedos dos pés. Inspiremos e expiremos suavemente, relaxando, relaxando. Busquemos em nossa tela mental um local que nos traga segurança e bem-estar. Pode ser um jardim florido. Transportemos mentalmente para este local. E neste local, vamos caminhando vagarosamente, sentindo a temperatura, sentindo os pés tocando no solo, olhando ao nosso redor, inspirando e expirando suavemente. Deixemos os nossos olhos fitarem a linha do infinito. Isso. Nisso, vemos a imagem de Jesus, resplandecente em luzes, como no Monte Tabor. E essa luz vem em nossa direção, magnetizando todo o nosso ser. Muita luz. Muita luz. Nisso, ouvimos a mensagem nunca sem esperança de Meire.
nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que não te entendem, e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram à sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e compreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Inspiremos e expiremos suavemente, envolto nestas luzes, nessa harmonia de bem-estar e confiança. Retornemos ao nosso local de origem. Movimentemos os dedos das mãos, dos pés. Movimentemos a cabeça lentamente para os lados e vamos abrindo os olhos. Conservemos a serenidade. Muita paz a todos. Então, é isso. Passemos a palavra, então, nesse momento, a nossa irmã Poliana, que vai desenvolver o seu estudo. Muito bom, Júnior, parabéns pela meditação, mensagem lindíssima aí da Menê, linda, muito linda mesmo. Boa noite, amigos, boa noite a todos vocês de casa que nos acompanham, que fazem aí conosco esse estudo da Frater Joana, da série psicológica da mentora Joana de Ângeles. É com um grande prazer que estamos aqui juntos novamente, e hoje nós vamos trazer um capítulo extremamente importante do livro Despertar do Espírito, o capítulo 6º, Encontro com a Harmonia. Neste capítulo, nós vamos ter 3 subtítulos. São extensos, eu peço aí a paciência de todos, e sugiro também que vocês possam, tendo a oportunidade em casa, releiam novamente esse capítulo,
porque ele nos fala profundamente. Então, muitas vezes eu peguei aqui algumas falas da Joana e me questionei algumas coisas, então acho que é importante cada um fazer a sua leitura. Nós estamos aqui trazendo um pouco, né, desse capítulo, desses subtítulos, mas você, no seu íntimo, você deve estar relendo e vendo qual é a parte que vai te contribuir numa transformação. Bom, 3 subtítulos, né? O primeiro é Conflitos do Cotidiano, em que a Joana de Ângeles, ela começa a falar da infância, da nossa relação com os nossos familiares e o quanto que isso, às vezes, pode ser perturbador para a formação do nosso ego, para a formação do nosso caráter. No segundo, o ser humano perante a si mesmo, ela vai falar um pouco da nossa autoiluminação, da nossa busca de transformação. E no terceiro, a libertação do ego, ela vem falar do ego desde os primórdios, lá quando a gente está nas primeiras reencarnações, o ego muito primitivo que vai se desenvolvendo conforme a nossa evolução vai acontecendo também. Então, é justamente nesses 3 tópicos que nós vamos estar trabalhando essa noite. Conflitos do cotidiano. Ela inicia uma parte do texto falando da infância, né, que a infância, ela vai da inocência à liberdade, que é um período muito importante para nós que estamos nesse processo evolutivo, no grau de desenvolvimento que nós nos encontramos, porque é o período que nós vamos estar ali tendo a oportunidade de esquecer o nosso passado e ter a oportunidade de trazer novas experiências. É um período mais longo, aí pensando na espécie, em todas as espécies que estão em desenvolvimento, o ser humano é o período que tem o período mais longo da infância, é na raça humana, né? Então, nós temos um período longo aí de dependência, né, de estar em contato com aqueles que vão estar nos auxiliando nesse processo. E ela traz que essa aquisição de novos conceitos, né, do cotidiano, da gente estar tendo essa nova oportunidade, isso vai trazer recurso para o autocrescimento moral e intelectual. Então, aonde nós vamos ter aí essa grande oportunidade de estar esquecendo um pouquinho do nosso passado e tendo conceitos novos e tentando acertar. E uma questão que é muito importante é a gente lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos, apesar das influências que nós vamos ter, né, em novas reencarnações, essas influências externas que nós vamos ter de nossos pais, daqueles que estão com a responsabilidade de nos educar ou de nos auxiliar, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós vamos fazer a nossa evolução, apesar de todas essas influências, mas cada um vai fazer a sua evolução no seu tempo, a seu modo. E aí eu lembrei, né, de uma fala de Chico, que ele coloca, né, que você nasceu no lar que precisava nascer para a sua evolução, você está no trabalho que você precisa, você tem o ganho que é suficiente para você, você está no vínculo familiar que lhe é próprio, que você mesmo escolheu, que está tudo também relacionado com o seu propósito de evolução, e está tudo relacionado também com as sintonias que você busca nesse meio, né? Então, as sintonias que você cria, você vai estar relacionando com essas pessoas que estão próximas de você. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos, mas nós fazemos uma evolução individual e em conjunto ao mesmo tempo, que nós também participamos da evolução de todos, né? E a Joana traz uma fala muito interessante, que se você, na primeira infância, você tem uma oportunidade de nascer num lar mais estruturado, num lar de paz, de tranquilidade, você vai ter grandes chances e oportunidades de ter êxito nos seus propósitos de vida, de você conseguir alcançar os seus objetivos, se você tem um lar mais estruturado, apesar de não ser lar perfeito, né, porque nós sabemos, pelo grau de evolução que nós estamos, todos nós estamos ainda no processo evolutivo. Os nossos pais, eles também estão passando por um processo evolutivo, então não são pais perfeitos, são pais possíveis, né, então a gente tem que lembrar disso daí.
porque todos nós hoje estamos em condições de pais, mas também nós já fomos filhos, né, e vice-versa. Então, isso é muito importante nessa tomada da fala da Joana, a gente perceber isso também, porque senão a gente entra em desespero, fala, nossa senhora, meu Deus, né, estou errando muito. Então, a gente tem que entender que nós também estamos num processo evolutivo, tá? E aí ela coloca que quando a gente está num lar, né, que é um lar de martírio, um lar desestruturado, um lar doente, um lar em que os pais estão, né, desequilibrados, a sua chance de você conseguir vencer isso tudo é mais difícil do que a gente estar num lar um pouco mais estruturado, tá? Mas não é impossível, é óbvio, né? A gente tem vários exemplos aí de pessoas que vieram de lares totalmente desestruturados e, no entanto, conseguiram vencer. Um exemplo mais próximo de nós, que é por ser uma figura mais pública, é o próprio Chico Xavier, né? Que teve uma infância muito conturbada e, de repente, ele conseguiu ter êxito no seu propósito. Aí vocês poderiam estar pensando, mas, poxa, Poliana, Chico Xavier que tinha o Emmanuel do lado, né? Não é todo mundo, né? Mas a gente também conhece pessoas que tiveram, né, dificuldade na infância e conseguiram vencer, vocês não conhecem? Né? Então, eu conheço, só não são figuras públicas, né? Eu trouxe a figura do Chico, que era o mais próximo da gente lembrar aqui, mas nós temos muitos exemplos aí, né, que vocês vão se lembrar aí ao longo do tempo, de pessoas que vieram num lares totalmente desestruturados e conseguiram vencer, tá? Então, não é impossível vencer a isso, tá? Mas ela coloca aqui, pais irresponsáveis, perversos e castradores, doentes emocionais que são, inseguros de si mesmos, quase sempre descarregam sentimentos destrutivos nos seus filhos, incapazes de se defender-se, traumatizando-os de maneira quase irreversível. Então, assim, lógico que se nós estivermos num lar desestruturado, isso vai gerar na nossa formação psicológica, na nossa formação ética e moral, transtornos, porque a influência do pai e da mãe é muito forte, né, gente? É muito forte essa influência. Apesar de sermos indivíduos, temos a nossa individualização, nós sabemos que a influência desses que estão no papel de pai e de mãe, ela é uma influência importante para nós, né? Muitas das vezes a gente fala, quando eu for adulto, eu não vou fazer isso que a minha mãe faz. E aí, quando você vê, você está fazendo exatamente igual, né? Então, assim, se você tem a influência, não tem, o meio está ali. Inclusive, em algumas obras, coloca que essa influência, ela às vezes não é nem verbal, ela é influência mental mesmo. Então, muitas das vezes, não é o que você fala, às vezes é o que você pensa. Isso vai estar criando uma atmosfera no psique ali do ambiente que vai influenciar os seus filhos. Então, muitas das vezes você fala para o filho assim, não fica até tarde no celular, não fica até tarde na televisão, tem que desligar, aí você toma o celular do filho, aí você vai para o quarto e fica lá no celular, você fica vendo coisas impróprias, você fica vendo coisas que não são boas. Então, aquilo vai criando uma atmosfera que vai atuar diretamente no estado do filho, né? Então, não é uma coisa direta como falar, às vezes você não precisa nem falar, mas exatamente aonde está o seu pensamento, a gente sabe disso, né? O pensamento tem vida, aonde está o seu pensamento, ali está emanadas aquelas influências, né? Então, você acaba criando uma sintonia deletéria dentro do seu próprio lar e que seus filhos vão captar isso. E lembrando que na primeira infância, de 0 a 7 anos, eles têm uma ligação maior com a espiritualidade do que está aqui, né? Então, assim, eles têm essa sensibilidade maior de captar essas influências, né? Então, a partir dos 7 anos, a gente sabe que isso vai diminuindo essa lembrança, né, do passado, essa sensibilidade, mas até 7 anos essa sensibilidade é muito grande, né? E ela continua colocando que as agressões verbais e físicas constantes, através de expressões chulas, baixas, né, ofensivas,
surras, punições, né, bem como violências sexuais, irão construir um infortúnio existencial daqueles que eles se tornam vítimas indefesas. E isso vai acarretar para o indivíduo danos muito grandes, que ele vai levar isso para a vida adulta. Né? Então, ele vai carregar isso daí para a vida adulta. E ela coloca aqui, inclusive, a agressão física, ela compara como uma violência sexual também, né? Por agressão ao corpo. E isso traz rancor, medo, frustrações, insegurança. Então, o adulto cresce com todas essas inseguranças, essas frustrações, esses medos vivenciados lá na sua infância. Ele carrega isso no seu ego, no seu psicológico, né, vai fazendo a formação da sua estrutura psicológica através daquilo que foi vivido, né. Agora, sim, são todos que vão, né, a gente pensando nessa situação, será que todos os que estão em lares patológicos serão indivíduos patológicos também? Não, né, nem sempre isso vai acontecer, porque às vezes tem aquele indivíduo que tem uma capacidade de resiliência muito maior, então ele como indivíduo, espírito, ele consegue, de alguma forma, vencer isso daí, mas não são todos, infelizmente não são todos, então alguns vão trazer aí essa fragilidade interna dentro de si, vivenciada aí pelos todas essas agressões vindo da infância. E aí você carrega para a vida toda, então são aqueles adultos que têm medo de tudo, são adultos inseguros, são adultos que não conseguem ter uma vida emocional, não conseguem ficar felizes, não conseguem ter um relacionamento saudável, sadio, principalmente se teve alguma agressão sexual na infância, ele não consegue estabelecer um convívio com o outro de forma saudável, ele sempre vai ver o outro como um possível agressor, porque quando ele era criança, as pessoas que estavam incumbidas de cuidar dele, de trazer para eles segurança, equilíbrio, harmonia, foram os que mais o agrediram. Então, aqueles adultos que estarão com eles ali, lá na idade adulta, para ele vão ser sempre algum possível agressor, né? Então, é difícil o adulto ficar bem, ficar saudável diante dessas situações todas vivenciadas. Como é que eu vou ter um relacionamento saudável, né, com o meu marido ou a esposa, se ela foi violentada, se teve alguma agressão, então ela vai estar sempre na defensiva, na insegurança. Então, fica aquele ciclo vicioso, né, de pais doentes, que adoecem seus filhos, que seus filhos adoecem seus filhos, e aí o seguinte, até quebrar essa barreira, né? Então, até isso, um indivíduo começar a trabalhar dentro de si mesmo para vencer isso daí. E ela coloca que a criança insegura, que permanece no inconsciente do ser adulto, dele o faz infeliz, trazendo comportamentos instáveis, ilógicos, passa a exteriorizar raiva, medo e ódio e insegurança o tempo todo, né? Então, é importante a gente pensar nesse fator. Será que todos têm capacidade de resiliência, de lutar e sair desse vício, né, dessas agressões? Será que todos conseguem? Não, né, não conseguem. E aí nós temos aí pessoas doentes, né, sem falar aí, levantando, né, questões do passado, lógico, a gente sabe que muitas dessas reencarnações, a gente também tem compromissos, né, então muitas dessas famílias que estão ali juntas, vivendo esse momento conturbado, existe ali compromissos de reencarnações, a gente não vai entrar nem nesse âmbito aí, mas existe isso também, a gente não pode se esquecer, né? Então, nós temos que pensar nessa questão que nós estamos num processo que a gente tem que trabalhar, se desfazer dessas agressões, perdoar também é importante, porque são pessoas que estão incumbidas de cuidar de nós, mas também são pessoas que estão num processo, né, evolutivo, então acho que
que o perdão é importante aí para a gente conseguir se libertar, senão a gente vai ficar naquelas amarras, né, do passado, do que eu sofri, do que eu fui punido, hoje eu não estou bem, hoje eu não consigo me desenvolver, porque eu sofri tudo isso na minha infância, né? E aí é importante a gente lembrar que a gente tem que trabalhar nesse processo de fazer essas libertações internas para a gente conseguir seguir em frente, seguir adiante, para trazer melhoras. E aí tem uma poesia de Khalil Gibran, né, que ele fala que é muito importante: seus filhos não são seus filhos e filhas da vida, anelado por si próprio, vem através de ti, mas não de ti, né? E embora estejam contigo, a ti não pertence. Então, são filhos que estão na nossa responsabilidade, mas não são nossos, né? Nós todos somos filhos de Deus, né? Então, os filhos vêm por nós, mas não vêm de nós. Então, eu acho que isso é uma frase bem bonita, porque a gente tem que entender que nós estamos juntos num processo, mas os filhos não são nossos. Nós temos, isso não nos isenta da nossa responsabilidade, é óbvio, né? Se nós estamos na responsabilidade de contribuir, de educar, de orientar, nós temos que fazer esse papel, que é o papel que nos foi destinado, mas lembrando sempre que os filhos não são nossos. E ele fala uma frase também bonita: quando você levantar o braço para bater em seu filho, ainda com o braço no ar, pense se não seria mais educativo se você descesse esse braço de forma a acariciá-lo em vez de machucá-lo. Khalil Gibran também traz essa fala. E aí a Joana entra na questão dos conflitos pessoais, né? Então você vê que ela resgata lá a infância, né? Os conflitos que a gente pode estar vivendo hoje, né? Então ela traz isso lá, nos remete a voltar na infância, que muitas coisas podem ser explicadas por tudo que nós vivenciamos, mas ela fala também dos conflitos atuais, do nosso cotidiano, né, dos relacionamentos, da vida que a gente vive, né, então ela fala que hoje em dia a vida é nessa correria, então são os excessos de tudo, né, excessos de festas, excessos de músicas no níveis altíssimos, né, excesso de trabalho, a gente vive sempre querendo mais e mais e mais, buscando sempre estar à frente de tudo, então isso tudo acaba também criando uma situação mental descontrolada, né, desorganizada, então esse exterior desorganizado reflete o nosso interior desorganizado também. Então, ela traz essas reflexões em relação aos conflitos que a gente vive, que, na verdade, são conflitos que nós mesmos estamos buscando, né? Então, a gente não tem mais aquele tempo que a gente fazia as coisas com mais tranquilidade, com mais calma. Não, a gente quer atropelar, é tudo feito para ontem, né? Então a gente está sempre atordoado. Tem pessoas que não conseguem, inclusive, se ela se dispõe a tirar um final de semana, vou tirar um final de semana e ficar lá na natureza. Ela vem embora porque a natureza irrita. Ficar em silêncio, ouvindo a natureza irrita, eu quero barulho, eu quero estar no meio do barulho, conturbada, né? Então, você vê o nível de estresse que nós vivemos, o nível de desequilíbrio que nós estamos, que até o silêncio nos irrita, né? Então, ficar quieto nos irrita, não tem nada para fazer, irrita. Né, tem que estar fazendo um monte de coisa. Então, olha só o quanto nós vamos nos adoecendo, o quanto que nós vamos deixando as coisas importantes passarem e nós vamos criando problemas para nós mesmos. E isso a gente nos adoece, e adoece quem está perto da gente, porque a gente começa a acelerar todo mundo. A gente quer que todo mundo dê a mesma resposta que a gente dá, que a gente faça as mesmas coisas que a gente faz, não é verdade? Até que alguém vira e fala, peraí, calma, você é assim, eu não sou, né? E aí você leva um choque, você fala, nossa, é verdade, né?
Por que eu estou acelerando tanto o outro? Então, é essa reflexão que ela traz, que a gente reflita sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que a gente contribui para esse desequilíbrio. Então, é isso daí. E ela fala nessa questão da explosão sexual, né, ela chama muito nessa violação que a criança sofreu, né, da inocência, da liberdade, nessa desestruturação do conceito dos valores humanos. E ela traz com a atualidade, né, a questão da sexualidade como uma coisa que hoje em dia a gente trouxe como vulgar, né, como apelativo, erotizamos muito a sexualidade, né, então isso tudo foi trazido de forma patológica por nós mesmos, nós é que desestruturamos isso tudo. Então, ela traz isso, que a sociedade, ela adoece pela conduta dos nossos atos, daquilo que nós fazemos. Os conflitos do cotidiano são decorrências externas dos tormentos interiores do ser humano. O ser fragilizado pela perda de contato com o seu self. Então, a gente vive no ego adoecido e esquece do self. Então, a gente só quer ter, ser, né? Sorrindo para... Aí a gente entra no desequilíbrio, que ela coloca que a gente vive dentro das personas, que nós estamos sorrindo o tempo todo para todo mundo, mas por dentro nós não estamos assim, né? Ou a gente entra em depressão profunda. Então, a gente sai de um polo a outro. Ou você finge que você é feliz o tempo inteiro, isso a gente vê muito hoje, né, a necessidade da gente mostrar que é feliz. Então, a gente, hoje, ainda mais hoje, com a questão da mídia, né, das redes sociais, aquela necessidade da gente estar o tempo todo mostrando, né, o dia feliz, a cara feliz, a conquista feliz, né, então, vivendo essa persona social. Ou a gente se fecha e vai para a depressão, que a gente não consegue lidar com essa situação e a gente acaba se deprimindo. Então, a gente vai de um polo ao outro. Isso tudo por falta de conhecimento. E aí a gente começa a ficar com medo de doenças, a gente fica com medo de ficar pobre, a gente fica com medo de ser assaltado, a gente fica com medo de morrer, a gente vive o tempo inteiro inseguro e com medo. O tempo inteiro inseguro e com medo. Tudo que a gente traz diante dessa situação. E não consegue ser feliz. Bom, esse é o primeiro tópico. Já é bem complexo, né, gente? Já dava para a gente ficar aqui a noite inteira conversando sobre ele. Mas eu vou passar a palavra para vocês. Gostaria que vocês contribuíssem aí um pouquinho. O que vocês acharam desse primeiro tópico aí da Joana? Bem, realmente, né, esse assunto, ele é palpitante, né, muito atual, atualíssimo, né, nós temos visto isso aí na mídia, de uma maneira geral, chegando na casa espírita, lá no atendimento fraterno, uma quantidade muito grande de casos, né, de violência, de agressão, de maus tratos a crianças, e isso assusta. Daí a gente consegue até entender o porquê dessa quantidade de suicídios, né, de tentativas de suicídio na infância e na adolescência que nós temos presenciado na nossa atualidade. Está tudo em decorrência disso, né? Fazendo aqui uma referência ao título do livro, O Despertar do Espírito, né? Nós sabemos que o conhecimento, ele ajuda muito nesse processo. Ele não é tudo, porque muitas das vezes a pessoa tem conhecimento, mas não chegou o momento ainda do despertar do espírito, né? Aquele momento, como o momento de Paulo de Tarso, né? Que houve aquele despertar da realidade espiritual para ele. Mas nós sabemos que o conhecimento, como você colocou aí, ajuda bastante, abre entendimento, abre a consciência, né, para esse despertar do espírito.
e ocorrendo naturalmente esse despertar do espírito, nós vamos nos encontrar com a harmonia, que é o título do capítulo, né? O encontro com a harmonia, né? A harmonia no relacionamento, dentro de casa, a harmonia na convivência, né? Uma convivência saudável, né? Onde nós entendemos na criança um espírito, né? Entendemos que ali é um espírito e está vivendo aquele momento. O que você colocou até agora, Poliana, é excelente, é isso mesmo, né? Nós jamais podemos esquecer disso. Às vezes, olha, uma criança cai, o que a gente diz para a criança? Ah, não, não foi nada, não foi nada. Foi sim, foi sim. Nós não estamos ali naquela situação. Olha só como é que a gente trata. Nós temos que entender que aquilo ali é um espírito, ele sente, né? Sente dor, sente medo, sente tudo isso, né? Então, há uma necessidade urgente, né, de a gente estudar realmente esses temas, entender esses temas, né? Até o Marco Aurélio iniciou hoje aí um estudo da educação espírita aos pais, tudo ajudando ainda mais o entendimento nessa área. Mas vamos ficar por aqui, que senão a gente faz outra palestra, e realmente esse tema tem bastante coisa para falar, né? Aproveitar para falar um pouquinho aqui, gente, só fazendo um contraponto aqui, né? Porque Freud perguntaram a Freud como é que você deveria educar um filho. Ele falou de qualquer jeito, porque de qualquer jeito vocês vão errar mesmo. De todo jeito vai estar errado. E talvez ele não tivesse tão errado no que ele falou, embora pareça uma coisa sem sentido, mas faz todo sentido quando a gente analisa de um ponto de vista da doutrina espírita, né? Em que nós reencarnamos, como a Poliana começou a dizer ali, em lares onde nós devemos estar, por afinidade. Infelizmente, a afinidade não é por evolução ainda, por luzes. As afinidades são pelos erros, pelos delitos cometidos de forma conjunta. E esses pais traumatizantes, né, que a princípio nos parece uma coisa muito injusta, uma coisa que Deus concede uma situação dessa, como é que... Porque a gente não vê uma saída nessa situação, parece um ciclo que não vai acabar nunca, né? Pais doentes criando filhos doentes que criam, e aí vai. Não é assim, na verdade, no sentido de que há uma explicação para isso, né? Semelhantes atraem semelhantes, e de alguma forma, mesmo dentro daquele desequilíbrio ali, há a chance do indivíduo se buscar e se recuperar, e se modificar e se transformar, como ocorre aí inúmeras vezes, em inúmeros casos de pessoas, né? Todos vocês que estão aqui podem contar suas histórias de infância em que vocês foram traumatizados por uma ou outra situação. Tenho certeza disso. Muitos de vocês vão dizer que não conseguiram ultrapassar isso e passar isso para os seus filhos. É verdade também, mas foi bem filtrado, ou seja, se apanharam, se sofreram agressões verbais e físicas, já conseguiram não fazer as físicas e ficarem nas verbais. Se foram físicas e verbais, e por aí vai, e a evolução vai se fazendo, e o progresso vai se fazendo a si mesmo, dentro desse contexto. Não estou justificando condutas aqui de agressão ou condutas errôneas, que não se há de uma preocupação imensa com a valorização da criança, com sua autoestima, com tudo isso, não é isso. É mostrar também, para quem está nos ouvindo aí, né, que quando a gente acaba de dizer isso, dá a impressão assim, nossa, já fiz um estrago aqui que não tem mais jeito, né, E não é assim, não é por esse o caminho. O caminho é de entender que nós somos espíritos imperfeitos, mal educados, tentando educar um outro espírito imperfeito, que vê na gente um modelo em que a gente tem que se fazer mesmo não sendo. Esse é o fato. Mas que tudo no fim, de alguma forma, se resolve e lá na frente vai se ajeitando e vai se arrumando, porque isso não se resolve em uma encarnação, isso não se resolve em uma única existência. É preciso de um remédio riquíssimo, chamado tempo. Só o tempo realmente vai fazer com que a gente vença esse ego e vai encontrando o self, e com certeza as outras gerações
vão ter pais melhores, vão ser filhos melhores, e por aí vão. Mas, por enquanto, essa é a nossa realidade. Só uma palavrinha aqui, para não estender muito. Mais alguém aí vai falar, trazer mais alguma contribuição? Eu posso prosseguir aqui? Acho que está perfeito, acho que você falou bem, e o Júnior e o Fábio contribuíram perfeitamente, acho que tá dado o recado. Tá joia, Marco. Então, nós vamos entrar agora no segundo tópico, né, trazido aí dentro do mesmo capítulo, o ser humano perante a si mesmo. Então, aí agora ela traz um pouco de esperança para a gente, né, e nem tudo está perdido, vamos investir que a gente vai conseguir chegar lá, né. Então, aí ela fala aqui no início para que a gente encontre realmente a felicidade, né, que a gente encontre a oportunidade, desenvolvimento, para que a gente seja espíritos melhores, a gente tem que trabalhar principalmente na questão do autoencontro, né, da autoiluminação. Então, aí ela fala que é um esforço pessoal, é um esforço individual, né, individualização do espírito. E aí, como é que isso é feito? Então, você começa com a educação, educar os seus pensamentos, a forma de você agir, ter pensamentos positivos, buscar se equilibrar, trazer para você resoluções para que você enfrente os seus conflitos, né? Então, aí ela fala nessa questão de você estar buscando tudo isso através da autorrealização, da autoiluminação. E lembrando sempre, né, que nós não podemos nos esquecer que nós não estamos sozinhos, né? Então, nós temos todo o amparo, a proteção da espiritualidade, né? Nós fomos criados para dar certo, né? Então, a gente, apesar de estarmos vivendo ainda momentos conturbados, é necessário para no nosso processo evolutivo e no grau que nós nos encontramos, mas nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para dar certo, e isso vai acontecer, né? Então, vai se levar muito tempo, mas esse processo vai acontecer. E aí ela coloca que mudança de comportamento, de postura, lidar com as nossas emoções, trabalhar essas emoções, assumir as nossas vidas. Existe potencial em nós, então nós temos esses potenciais e que nós devemos buscá-los e trabalharmos em cima deles. Os conflitos, né, à medida que a gente vai detectando esses conflitos, vai entendendo, vai amadurecendo, vai ficando mais fácil a gente lidar com eles. Mas para isso a gente tem que entender esses conflitos, né, a gente tem que analisar esses conflitos para que a gente possa lidar com eles. E não é, lógico, de um dia para outro que a gente vai conseguir fazer isso, é uma luta mesmo, não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não estaria aí sofrendo. Então, é uma luta diária, constante, é um esforço individual, mas que a gente tem amparo, a gente tem auxílio, a gente tem como superar aí. Sem o egocentrismo perturbador, o indivíduo descobre quando é significativa a sua existência, investindo em cada momento de forma agradável e compensadora. Esforços de autossuperação que se transformam em fontes geradoras de felicidade. O sentimento de autoestima desabrocha. Então, a gente começa a trabalhar esses sentimentos, entender como ele funciona, e aí a gente começa a desabrochar, né, esse desabrochar no sentido da gente tentar se elevar, e aí a gente começa a ter disponibilidade para amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo também, porque a gente começa a entender esse processo. Encontrar isso é uma coisa, é um trabalho árduo, mas é um trabalho possível. Então, não é impossível a gente chegar a isso. Quando o indivíduo pode enfrentar-se com tranquilidade, administrar os seus valores negativos, estimulando os recursos positivos, sem ressentimento, sem mágoas, das ocorrências infelizes que tivemos, nós vamos conseguir nos libertarmos.
para isso, nós temos que estar dispostos a fazer, né, erradicar totalmente os malefícios que estão junto de nós, tirar isso de dentro de nós, né. O homem ou a mulher, né, perante a si mesmo, em autoanálise enriquecedora, constitui a grande meta da psicoterapia, que liberta o paciente de qualquer condicionamentos atávicos ou recentes. Então, mesmo todos os sofrimentos vindos lá do passado ou os sofrimentos recentes, se a gente realmente trabalhar isso, e aí ela coloca a psicoterapia como uma ajuda importante, né, da gente buscar esse auxílio de uma forma que vai contribuir realmente para que a gente consiga melhorar e trabalhar no sentido do crescimento interior. Isso deve ser a nossa meta. E aí a gente fica pensando, quando, né, como, quando que a gente começa? A gente tem que começar do hoje, do agora, nas pequenas coisas, nos pequenos atos. A gente não vai estar esperando um momento totalmente satisfatório para que isso aconteça. A gente tem que trabalhar no nosso cotidiano, no que a gente tem. Se a gente não começar agora, né, a gente não vai, isso vai se demorar, vai se prolongar por mais tempo. Então, a gente começa esse trabalho imediatamente. Então, a partir do momento que a gente já tem aqui um pouco de, né, bem pouco de conhecimento da necessidade dessa transformação, a gente tem que trabalhar no que é possível, né? Não vamos dizer que isso vai ser feito de uma forma muito rápida, mas a gente trabalha no que a gente tem. Então, aonde que eu preciso trabalhar? Cada um sabe, né, o que a gente precisa trabalhar. É no orgulho, é na vaidade, né, é na prepotência, é no sentimento de baixa autoestima. Então, a gente sabe onde a gente tem que trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar tudo isso, aos poucos, o agora, já, naquilo que a gente pode. Então, a gente começa a fazer essa transformação imediatamente, não esperar o momento certo para isso, né? E ela fala que o crescimento interior, para isso, a gente tem que trabalhar na questão do perdão, né? Perdão com nós mesmos, perdão com o outro, né? E esse perdão na liberdade de conceder o amor em retribuição ao mal sofrido. É quando eu já consigo, né, auxiliar o outro, ajudar o outro, mesmo sabendo que ele foi o meu algoz, mesmo sabendo que ele me prejudicou. Então, aí, esse é o perdão verdadeiro, não é o perdão da boca para fora. Ah, perdoa, mas eu não quero ver na minha frente. Isso não é perdão, né? Então, perdão é a gente trabalhar em favor daquele que nos prejudicou. Então, esse é o grande perdão. E perdoar nós mesmos também, as nossas falhas, né, as nossas fraquezas, as nossas pequenez. Eu erro, mas eu não posso ficar paralisada nesse erro e ficar me punindo. Então, eu tenho que me libertar disso, eu tenho que me perdoar para seguir em frente e para continuar. Não é tarefa fácil, mas é tarefa possível, né? E aí vem uma frase de Divaldo que ele fala que o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros e faço a mim mesmo. Então, a gente, o pior mal é aquele que a gente faz ao outro. Esse realmente é o mal, né? O ser humano está fadado às estrelas, ela lembra isso, auto-iluminando-se com o esplendor da sabedoria, amor e conhecimento de forma a atingir a meta pela qual foi criado, a perfeição. Então, essa é a nossa meta, a perfeição. Nós somos criados para isso, nós não fomos criados para ficar sofrendo. Mas de um direito que está outorgado pela própria fatalidade existencial. O sofrimento não faz parte dos soberanos códigos da vida, constitui experiências do mecanismo de evolução. É um processo, mas não é esse o nosso objetivo, mediante o qual se processam as alterações moleculares das formas transitórias
utilizadas pelo princípio inteligente do universo, que é o espírito. Então, nós somos criados para a perfeição, né? Essa é a única fatalidade, né? Então, ela termina esse tópico, colocando que nós temos um propósito muito maior. Então, nós temos que seguir esse propósito, a nossa meta é essa. Coloco à disposição o microfone para que vocês possam contribuir aí com alguma fala. Eu gostei muito dessa parte, Poliana, que ela fala que a gente precisa racionalizar os atos, né? Porque muitas das nossas ações são automatismos. A gente não presta atenção por que a gente está agindo como a gente está agindo, né? E remete bem ao que Santo Agostinho indica na questão 919, dessa autoanálise, né? Inclusive, não precisa ser ao final do dia, mas a cada ação, né? Ela fala aqui. Então, assim, eu estou precisando comprar uma coisa, eu realmente preciso comprar, né? Você fala, nossa, tão bonito! Nossa, por que eu estou agindo assim? Né? Por que eu respondi assim para fulano? Você ir a fundo, né? Nesses sentimentos e ver o que está, às vezes, escondido ali por trás, né? É um método de autoconhecimento muito interessante. E eu achei muito importante ela falar sobre essa observação dos nossos pensamentos habituais. Porque os pensamentos vão e vêm, a gente não dá importância, né? E justamente faz parte desse ser humano perante si mesmo, você se enxergar como se fosse de fora, como se você estivesse diante de um espelho, né? Muito legal. Nossa, excelente, Cíntia. E essa questão de você dar nome, né, nomear o que você está sentindo, isso é muito importante. Inclusive, a neurociência, ela trabalha muito com isso. Então, quando você tem medo, você deve racionalizar isso. Tirar da amígdala, né, a amígdala cerebral, não a amígdala da garganta, né, e você racionalizar isso, colocar assim, que medo é esse? Da onde que está vindo este medo? Por que eu tenho esse medo? E aí o pré-frontal, ele entra em ação e ele assume isso, você racionaliza, então você começa a entender, racionalizar, e aí você começa a ter as suas ações para você modificar isso. Então, isso é nesse sentido também de você racionalizar. O que é isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está me fazendo mal? Né? Então, isso é muito importante. Nossa, que interessante. Eu só queria fazer um destaque, se vocês me permitem, Claro. destacar a questão dessa questão do fazer o mal, do fazer o bem, né? Que essa coisa toda de que o pior mal não é o mal que a gente faz pra gente, mas o mal que a gente faz para os outros que reflete na gente e tal. No final, acho que o grande problema disso tudo, acho que Kardec define bem isso, né? Tem até um pouco a ver com o capítulo que eu vou trabalhar depois mais tarde, mas enfim, eu vou fazer um adiantamento aqui só para fazer marcar uma posição, que é assim, a gente vai errar, porque a gente, até complementando um pouco do que o Fábio falou anteriormente, a gente vai errar porque a gente é um espírito em evolução e espíritos em evolução não são perfeitos e, portanto, nós vamos errar. Então, nós vamos ter várias encarnações porque a gente vai passar por várias etapas e a gente vai acertar algumas vezes, vai errar muitas das vezes, e só quando a gente for chegando lá no final é que o número de erros vai ser menor do que o número de acertos. Então, se a gente ficar preocupado, e aí o que acontece, né? Quando a gente se preocupa em não fazer o mal, a gente deixa de fazer o bem, né? Porque aí a gente fica se preocupando, será que eu fiz mal? 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 E, de novo, a gente retoma uma questão, né? Você valoriza mais o mal do que efetivamente o próprio bem. Então, a gente tem que fazer o seguinte, fazer o bem, segundo Kardec, e aí eu cito o codificador, né? Ele nos fala de que fazer o bem é entrar em sintonia com a vontade divina, é fazer a vontade de Deus. Então, se a gente se preocupar em fazer a vontade de Deus, né, mesmo que a gente erre, a gente no dia seguinte, a preocupação é fazer o certo, é fazer o bem, é fazer o correto. Se a gente se preocupar com o erro que cometeu,
a gente vai entrar no processo de culpa, e a culpa paralisa, e a culpa não deixa a gente caminhar. Então a gente tem que fazer, até porque tem coisas que não é culpa, que não é erro, né? Uma vez uma psicóloga, eu vi um amigo me contou que a psicóloga disse que e tem base, né? A psicóloga se baseou em Adler para dizer que o ser humano ele tem Adler discordava um pouco de Freud, né? Porque Freud acreditava que a fonte de todos os problemas psicológicos está na questão sexual, e o Adler achava que não, achava que estava em relação à síndrome de inferioridade, né? Então, nós somos seres limitados, né? Quer dizer, se a gente comparar com os animais, por exemplo, se você abandonar um bebê cachorro, né? O meu, por exemplo, que está, né? O Tuti, que na verdade o meu cachorro, né? O Tuti, na verdade é Tutankhamon o nome dele, mas aí para falar Tutankhamon ele foi encontrado no bueiro, né? Eu tinha ido à padaria, o Fábio é testemunha disso, porque o Fábio estava chegando em casa quando aconteceu o fato. Eu tinha ido à padaria comprar pão num sábado de manhã, num domingo de manhã. A hora que eu saí da padaria, eu vi um chorinho, fui ver um cachorro que estava dentro do bueiro. Eu fui lá, tirei o cachorro de dentro do bueiro, porque era filhotinho, ia morrer assim que chovesse. Aí eu saí, ele saiu andando atrás de mim, eu fiquei com dó dele, botei ele para dentro de casa e ele ficou até hoje. E, na verdade, o que acontece? E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu, né? Então, na verdade, o que acontece é que você vê que se fosse um bebê humano, já tinha morrido, né? O bebê humano é incompetente, quer dizer, se ele ficar sozinho por um tempo, ele morre. O animal ainda se vira, o bebê animal se vira, se dá um jeito. O ser humano é incompetente. A aranha nasce sabendo fazer teia, né? A abelha nasce aprendendo a fazer mel, quer dizer, o ser humano não. O ser humano nasce incompetente e vai aprender à medida que faz as suas escolhas, né? É a questão do livre-arbítrio. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, esse meu amigo, então, baseado nas ideias do Adler, que a gente tem sempre complexos de inferioridade e, portanto, a gente quer superação, ele dizia que todo filho tem por objetivo fundamental superar o pai. E como o pai era um indivíduo muito certinho, um indivíduo que estudava muito, um indivíduo que se dedicava, um indivíduo que procurava dar certo, a psicóloga diz que os desacertos do filho era culpa do pai ser muito certo. Então, ou seja, se você é certo, você também erra porque você cria um problema no filho, porque você se torna inalcançável. Aí você vê que Jesus, então, era um indivíduo que foi para a cruz porque era muito certo e por ser muito certo virou intolerante. Então, se a gente se preocupar, né, e não... será que as pessoas consideram erro, mesmo até no mundo de provas e expiações, no mundo de terceira ordem, no mundo inferior, até o certo vira errado, vira motivo de crítica. Então, ao invés da gente se preocupar com as críticas aos erros que a gente comete, vamos nos preocupar em todos os dias fazer o bem, né? Porque aí a gente não vai errar nunca. Perfeito, Marcos. Isso aí. Poliana. Oi, Nélio. Se me permite uma contribuição também. Claro. Marco, quem dá o que tem não deve a ninguém, né, Marco? Mais ou menos por aí, né? Mas é maravilhoso o estudo. Parabéns, Poliana. Muito completo. Obrigada. E a gente observa que um aspecto também importante é que, secundando essa manifestação psicológica, seja dos pais, do lar em si, da criança, dos pais, há uma outra dimensão muito rente, né, secundando, disseram os espíritos a Kardec, que é a dimensão espiritual, né? Então, a gente, só para lembrar da importância da casa espírita também no ajustamento, no ajuste desse lar, né? E qual lar? Dos nossos lares, né? Porque, diante disso, dessa manifestação, às vezes doentia, né, como você apresentou aí, e doente, um pouco doente somos todos nós, né? E aí o que acontece? Existe uma dimensão espiritual daqueles espíritos que vão potencializar, né, por afinidade, né? E também aqueles credores espirituais que aparecem. Então, sem o EDEC hoje eu vejo um trabalho assim fundamental, né?
educação da criança, né? A educação da criança. Hoje mesmo assistindo, Marco Aurélio, parabéns, assistiu o estudo hoje da educação espírita da Heloísa Pires, né? No livro formidável, espetacular, muito bom. A gente vê o conteúdo, né? Como ajuda a cada um, e educando sobre necessidade da educação, ou seja, necessitado da educação somos todos nós, né? Então, você citou o livro da Heloísa aí, ô Nélio? Você citou o Sim. livro da Heloísa, mas também com o pai que ela tinha, né? Pois é. Ela fez jus ao pai, né? Fez jus ao pai com o livro, né? É verdade. Então, a Casa Espírita, né, Marco Aurélio, nesse sentido, ela vai educar as crianças, mas precisa educar os pais também, né? Porque os pais precisam estar interagindo em sintonia com a educação que os filhos recebem. Diante disso, aí entra o Júnior, né, Júlio, com o apoio, o amparo espiritual, porque muitos daqueles espíritos que em sintonia, ou credores da criança e das crianças, credores do casal, eles aparecem necessitados do acolhimento também da educação que a doutrina espírita pode oferecer, né? Então, é um outro aspecto que eu acredito que também seja importante nesse contexto, né? Muito, muito importante, né? Lembrando, né, nós não estamos sozinhos, né? A espiritualidade está junto e temos aqui todos esses recursos para nos auxiliar também, né, Nélia? Isso é muito bom. Verdade. Não sozinhos nós não conseguiríamos. Tem que ter todo esse apoio aí. Bom, o último agora que ela vai colocar é a libertação do ego, né? Então, ela é um tópico, o último tópico que ela fala que o ego, ele remanesce dos instintos, né, dos impulsos de desejo, de prazer, né, do nosso dia a dia aqui, que procede do id exteriorizado na forma do ego, resultado das vastas experiências múltiplas de reencarnações passadas. Então, tudo aquilo que a gente já vivenciou, já passou, então esse ego vem nos acompanhando aí nesse desenvolvimento, e conforme nós vamos nos desenvolvendo, ele também vai se desenvolvendo, né, de uma forma mais saudável. Faz-se ao imenso período de predominância do instinto como guia do comportamento, até o momento em que surgem os primórdios da razão e do discernimento. E aí o desenvolvimento do ego vai acontecendo. A disciplina mental é indispensável, ela coloca que essa indisciplina mental como recurso para a desejada ascensão do instinto para a razão, que indica o melhor caminho de crescimento interior, a fim de ser preservada a paz, de vencer os nossos próprios conflitos que remanescem das lutas iniciais ante as forças desgovernadas da natureza, dos animais predatórios e vorazes, dos demais indivíduos da convivência que nós tivemos inicialmente, enquanto haja predominância egótica do ser. As suas serão aspirações imediatistas, pertinentes aos instintos primários, que mantêm o indivíduo na furna do mecanismos conflitivos, sem coragem de sair da sua sombra para vir para fora da caverna, onde se oculta e tem uma visão defeituosa da nossa realidade, que lhes apresenta como projeções escuras. Então, ela falando aí do ego lá no início, né, de quando nas primeiras reencarnações, há um incomparável sol de esperança nos patamares superiores da psique. Então, é importante a gente desenvolver esse ego, trabalhar esse ego para que o self assuma o comando, né, não o ego, né? Então, a gente tem que fazer esse desenvolvimento para o nosso self assumir e conduzir o ego, não ao contrário, né? Então, o ego ficar se sobrepondo ao self. E aí ela coloca que a psicologia do amor, inaugurada por Jesus Cristo, é a pioneira nos processos de autotransformação, por ser possuidora das imprescindíveis tesouros de sublimação dos impulsos primitivos, deixando os grilhões férreos das experiências ancestrais necessárias para o crescimento interior.
o ser consciente, aquele que necessita de despertar da sua realidade imortal, trabalha com alegria, eliminando as arestas, né, limpando as arestas dos personalismos e do egoísmo, mediante a sua natural substituição pelo altruísmo, pela generosidade e serviço de engrandecimento moral de si mesmo e do seu próximo. Então, trabalhar nesse processo de evolução. Novamente, ela traz, né, essa questão da gente buscar essa evolução e esse trabalho interior. E aí o Evangelho, ele é o mais precioso tratado da psicoterapia e de psicoanálise, na sua proposta vibrante de autodescobrimento, de viagem interior e de busca da realidade. Então, o Evangelho vai nos auxiliar nesse sentido. À medida que o ser se desenvolve moralmente, mais se espiritualiza, modificando, inclusive, a constituição molecular da organização física. Nós vamos, inclusive, transformar até os nossos corpos, né, através dessa espiritualização. E aí o self, ele entra nesse processo, porque o self é o eu interior, né? Então, a psicologia do amor, né, buscar essa transformação interior, buscar essa evolução, ela é necessária para que a gente consiga trabalhar essa evolução. E, normalmente, o que se tem que fazer é um trabalho longo, árduo, né, não fácil, né, vamos errar muitas vezes, com certeza, mas nós temos que manter a fé e a esperança de que a gente vai conseguir chegar lá, né? Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir. E na hora do desespero, a gente lembrar que nós vamos estar sempre amparados de alguma forma. Basta um pouco de equilíbrio para que a gente consiga visualizar o que é necessário para a gente fazer essas transformações. Esse último tópico é um tópico mais resumidinho que ela fala do ego, né, dessa evolução do ego. Coloco à disposição aí para vocês estarem conversando um pouquinho também. Poliana, contar semana passada o Nélio não estava, né? O pessoal sente falta dos casos do Chico, o Nélio traz, né? Verdade. Eu lembrei aqui dessa questão da busca de iluminar, de trazer o self, né? Para frente, o caso do Chico lá, que uma senhora procura o Chico, pedindo orientação para o marido, que ela estava com um problema com o marido, e o Chico, vocês todos já conhecem, né? Mas aí ela começa a tecer, o Chico pergunta, né? O seu marido, né? E ela vai falando, não, ele é muito bom, é um ótimo marido, é um ótimo pai, qual que é o problema? E tece só elogios às condutas dele, né? Condutas retas. Então, qual que é o problema dele? Não é espírita. Então, na verdade, Chico, né? Esse não é problema, na verdade, a gente, inclusive, o espiritismo, claro, tem muito para nos oferecer, né? Na nossa renovação íntima, e é isso que nós estamos fazendo aqui, mas eu estou falando que, às vezes, nem a iluminação, né, se a pessoa conseguir essa harmonia, porque todos esses tópicos aí estão dentro do capítulo Encontro com Harmonia, né? Então, quando a gente conseguir fazer tanto essa iluminação do self, né, o self sobrepor o ego, então, era esse caso do Chico que eu queria relembrar, né, você sabe contar bem melhor que eu. Muito bem, não, você foi perfeito, bem lembrado, parabéns. Isso mesmo. Ótima noite a todos, né? Eu acho que esse capítulo, né, da harmonia nos traz, assim, acho que uma grande esperança, porque às vezes a gente deseja que tudo esteja bem para que nós fiquemos bem, né? E nesse tópico, a Joana veio colocar que, independente de você ter uma infância desajustada, com pais que não têm uma conduta correta, mas à medida que você identifica isso, que você começa a trabalhar suas questões, que você começa a burilar, perceber e modificar, você consegue fazer com que os seus objetivos de vida não sejam prejudicados porque você teve uma educação, né, de pais ainda
no estágio de incompreensão, né? De não olhar para a criança e ver naquela criança não um objeto à sua disposição para que você possa mandar, desmandar, bater. Não, você olha para aquela criança e vê que é um espírito, que é um ser, e você tem a responsabilidade de dar uma educação, valorizar, incentivar para que ela consiga ter autoconfiança, para que ela consiga fazer boas escolhas no futuro, e amparado, né, pelo amor, que é a base de toda a família. Mas mesmo que isso não aconteça, você ainda tem recursos internos de rever essas situações. Só que para que a gente possa fazer isso, nós precisamos aprender um pouco mais. A gente tem que sair daquele contexto e buscar informações, buscar, principalmente, né, nós que estamos na doutrina espírita, que nós temos aí o nosso grande mestre, temos a codificação, para que a gente reveja as nossas bases morais de comportamento. E aí a gente vai deixando de olhar para nós e começa a olhar para o outro, passa a compreender e passa a perdoar. E esse perdão é a grande libertação que nós vamos ter de todas as nossas amarras. E à medida que, às vezes, a gente consegue perdoar esse que, né, numa infância, nos prejudicou, deixou grandes marcas, nós também vamos ser capazes de fazer um auto-perdão e todos aqueles conflitos que, às vezes, existem dentro de nós, que vão sendo, através das nossas atitudes no dia a dia, a gente vai percebendo, a gente vai adquirindo também capacidade de nos perdoar e fazendo com que a gente se encontre nesse estado mais harmônico, né? É lógico, esse capítulo é muito extenso, mas cada parágrafo, ele é muito rico de informação, né? Então, a gente precisa ler e reler muitas outras vezes. Porém, eu acho que, assim, né, de tudo que a gente estuda, e a gente coloca Jesus como nosso modelo, esse capítulo acho que vem para falar, né, de deixarmos de ser egóicos, né, quando a gente fala de olhar, né, o self, quer dizer, ter esse espírito e lembrar sempre, né, que nosso espírito é imortal, que independente das circunstâncias que vivemos nessa encarnação, o processo evolutivo, ele é infinito, né, até que um dia a gente chega a essa perfeição, e aí a gente vai descobrir que tem muito mais coisa ainda para aprender, né, mas assim, acho que eu captei, né, com relação ao perdão, ao auto-amor, ao trabalho, né, do egoísmo, para que a gente possa se harmonizar, e não depende do outro, né, depende de nós mesmos. Perfeito, Ilma, isso mesmo. Bom, acho que se não tiver mais ninguém, a gente pode passar para o Marco, para ele continuar o estudo. Mais alguém? Fábio está se coçando para falar, né? Fábio, Cíntia. Não, é muito interessante, né, esse capítulo. Tem muita coisa, realmente daria para a gente ficar aqui conversando a fundos aí, tem muita coisa. E são coisas que mexem bastante conosco, né? Então faz a gente refletir várias vezes. Por isso que eu dei a sugestão aí, leiam em casa novamente o capítulo, porque é importante a gente rever isso daí. Bom, gente, já que o Fábio e o Júnior estão tímidos, vamos passar aqui para a minha fala. Eu acho que a minha fala é, na verdade, um reforço daquilo que a Poliana já disse, né? Os capítulos se ajustam, né? O estudo é isso mesmo, né? O estudo ele já é montado, ele é estruturado exatamente por ele estar sob essa organização, né? Então, o tema Pedir e Conseguir, né? Do livro O Evangelho de Jesus sob a luz da psicologia profunda,
E esse capítulo trata exatamente da passagem evangélica de Marcos, quando Jesus diz, né, que pela oração, né, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Isso parece, de uma certa forma, uma linguagem um pouco mentirosa, né? Porque assim, essa coisa de fazer prece, né? Você faz a prece e acontece, você pede e se resolve. Como é que é isso, né? Como é que é isso? Será que é esse negócio de... Poxa, mas eu... E aquela frase... A minha prece é fraca, né? Exatamente. Né? Será que Jesus não ouviu a minha prece? Será que eu estou rouco e a minha prece não chega? Será que eu falo baixo e a minha voz não chega? Ou será que Deus e Jesus estão um pouco velhinho, porque afinal de contas são 2000 anos de Jesus aqui, né? E tá surdo, tá precisando da Poliana lá para ajeitar o ouvido, o Fábio, né? Precisa de um otorrino, né? de uma fono para escutar a minha prece e tal. Então, a gente fica se perguntando aonde que tem lógica, né? Já que a Poliana terminou o estudo dela, né? Evidenciando, né, que a grande base do autodescobrimento, dessa coisa do auto-amor, do auto-perdão, ele se encontra no Evangelho. Onde que está a lógica do Evangelho aí, né? A Cíntia lembrou bem, chamou a atenção para a racionalização dos nossos sentimentos. Mas como é que é isso do Evangelho? Por que o Evangelho é a base? Né? Por que a gente está destacando isso, sendo que parece um pouco forçado, essa coisa de pedir e consegue? Será que é isso mesmo? Eu peço e consigo? Eu faço uma prece e obtenho? Será que é assim mesmo? Parece que não é. Inclusive, uma famosa passagem, um famoso dito popular quanto mais eu rezo, mais fantasma, né, aparece, não é isso? Então, como é que é isso? Então, a Joana, ela vai mostrar, né, que a nossa existência física, né, o nosso corpo físico, a nossa oportunidade reencarnatória, a gente no corpo físico, o nosso corpo se mantém, se estrutura através de permutas vibratórias de energias que vêm tanto do mundo físico. Então, para eu manter esse corpo em pé, eu preciso comer. Isso eu fico muito satisfeito quando eu ouço isso, né? Quer dizer, o Evangelho está dizendo isso, né? A Joana falou isso, tem que comer, viu, Júnior? Tem que, né? Tá aqui, tá escrito aqui, ó, tem que comer, né? Tem que se alimentar. O corpo físico tem que se alimentar das energias físicas. É claro que não é só alimento, não, né? A gente também se alimenta da energia das pessoas, né? Uma pessoa que se alimenta, que come, mas vive isolada, e você não dá atenção para ela não fala com ninguém, ela vive fechada, ela não consegue receber carinho, ela não consegue receber afeto, essa pessoa fenece, né? Porque o ser humano é um ser gregário, o ser humano precisa dessa troca de energia. Então, mesmo a nossa estrutura biológica, mesmo nós estando encarnados, nós necessitamos das energias físicas. Então, existe uma permuta de energias físicas, mas existem também a necessidade de energias espirituais. A troca espiritual é elemento fundamental. A gente citou aqui a Heloísa Pires, né? E aí, se referindo ao pai dela, né, o Herculano faz uma definição brilhante de quando ele fala de afeto, né? O afeto é uma energia, né, que se estabelece com o amor em movimento, né? O amor em movimento produz a energia afetiva que sustenta o indivíduo, né? E dentro dessa perspectiva, a gente pode... Eu me imaginei assim, né? A gente é meio ser sonrisal, né? Nós somos meio sonrisal. Já viu sonrisal? Sonrisal você pega lá e joga dentro, pega um comprimido de sonrisal e joga na água, ele faz... e perde o gás. E a hora que perde o gás, já não tem mais graça. Nós somos um pouco assim, né? Às vezes a gente está cheio de ânimo, cheio de vontade de fazer, cheio de vontade de realizar. Eu, quando participo de um estudo desse, né, de evangelho, eu saio vontade, sair amando as pessoas, sair tolerando e tal. Daqui a pouco começam a vir as dificuldades, você começa não compensa, né? E você vai desanimando, e vai parecendo sorrisal, vai perdendo o gás.
E o Herculano diz que o que não faz perder o gás é a afetividade. Quer dizer, a afetividade, ela sustenta esse processo. E se nós vivemos num mundo de terceira ordem, onde o afeto não vem do outro, porque o outro é egocêntrico e quer, e todo mundo, no mundo de terceira ordem, que é egocêntrico, e todo mundo quer afeto e ninguém está afim de dar, porque nós somos egocêntricos, só vai ser feliz de fato e vai ter equilíbrio aquele que for capaz de se auto-amar, aquele que for capaz de produzir essa energia por si só, né? Sem necessitar do outro. Quer dizer, ele dá ao outro, e quando ele dá ao outro, ele faz essa energia se movimentar dentro dele, né? Porque ele dá ao outro. Porque se ele ficar esperando receber, é um grande problema. Então, nesse caso, né? Então, mesmo a gente tendo pais complicados, mesmo a gente tendo pais com dificuldade, mesmo a gente tendo sido violentado, mesmo a gente tendo tido uma infância complicada, ela ainda não... atos inferiores não se justificam à luz do Evangelho, né? Porque elas se explicam, né? Ou seja, faz sentido, mas não tem razão, né? Por quê? Porque, apesar de ter justificativa, a gente justifica o fato da gente ter desequilíbrio porque alguém nos desequilibrou, mas Jesus nos fala, então, da importância de que nós podemos pedir para quem pode efetivamente dar. Quando a gente pede para o outro que não pode dar, e a gente pede muito para o outro, a gente exige muito do outro, a gente exige muito das pessoas, a gente exige amizade das pessoas, a gente exige fidelidade das pessoas, a gente exige coerência das pessoas, a gente fica exigindo sempre do outro, né? Mas as pessoas não podem dar. Você vê que Jesus, diante de Judas, quando Judas erra com Jesus, Jesus não fala para ele não fazer. Jesus não pede para Judas o que Judas não pode dar. Quando Judas chega e treme no momento de trair, ele diz: faça o que tem que fazer. Faz o que você tem que fazer, que está tudo certo. E aí Judas vai lá e dá o beijo da traição. E quando Pedro, diante da situação, Pedro entra num desespero gigante e fala: como é que pode alguém que comeu com a gente, que viveu com a gente, fazer um negócio desse? E Jesus não pediu para Judas e não pede para Pedro. E pede para Pedro não pedir para ninguém. Ele diz assim: olha, você mesmo vai me trair. Você mesmo vai me trair. E tá tudo bem. Porque eu sei que eu não posso pedir para você. Então a gente se decepciona com as pessoas e, na verdade, a decepção não é com as pessoas. A decepção é conosco, porque a gente sabe que as pessoas não são perfeitas e que se a gente, então, ficar pedindo para as pessoas aquilo que elas não podem dar, é um grande problema, né? Então, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que pedir a quem? A quem pode nos dar. E quem é que pode nos dar? É Deus, é Jesus. E aí, ela vai falar da importância da prece, ela vai falar da importância da oração. Então, ela vai dizer que o alimento físico nos traz o equilíbrio físico, né, a energia física. Mas nós temos que pegar essas energias espirituais e a oração, ela nos traz essa condição de equilíbrio. Ela tem esse papel fundamental. A gente precisa entrar em sintonia, né? Porque se afeto é energia, né? A energia é o amor em movimento, então, na verdade, o afeto ele vai ser um sustentáculo desse processo onde o ego evolui na direção do self. E aí eu queria fazer uma discussão, né, que às vezes os estudos ficam um pouco distantes, lembrando que nós somos o self. O self é aquele que é criado por Deus. O self é aquele que é criado simples e ignorante. O Nélio é o ego. O Nélio é o ego. Mas o Nélio não é o espírito em evolução. O Nélio é um ser que vai... É o ego que vai desaparecer, que não se sustenta. Não é o Nélio, ou não é a Poliana, não é o Fábio, não é o Júnior, não é o Marquinho, não é a Cíntia, não é a Ilma, não é o Marco, que existem de fato. Quem existe de fato é o self. O self é o espírito criado simples e ignorante e que vai chegar à perfeição e que possui perfectibilidade.
O ego é cada etapa encarnatória, portanto, egóica, em que o self se utiliza no processo de evolução em busca do desenvolvimento da perfectibilidade, que é do self. Eu não sei se está claro isso, né? E a gente percebe isso com uma clareza, né? Kardec, quando Kardec fala da identidade dos espíritos, lá no livro dos médiuns, e ele fala que não adianta você ficar tentando saber se aquele espírito foi Einstein, se aquele espírito foi não sei quem na outra encarnação, porque Einstein, ou essa ou aquela encarnação, é ego, e ego desaparece. Não é o ego que é imortal, o imortal é o self, é o espírito que é imortal. O senador Públio Lentulus morreu no momento em que Emmanuel nasceu. Quando Emmanuel supera o ego de Públio Lentulus vira uma lembrança, vira um personagem que não existe mais. Né? Ele simplesmente se desfaz, ele simplesmente desaparece. Mas para que o ser continue andando na direção desse self que evolui, que se aperfeiçoa, é fundamental que ele tenha equilíbrio para fazer isso. Equilíbrio físico, porque se ele não cuidar do corpo, ele desencarna, e se ele desencarna, ele não consegue passar pelas provas e pelas expiações que ele necessita fazer, então daí a necessidade de se alimentar, né? E aí, né, Júnior, se alimentar, não é comer, né? É se alimentar, né? A gente quer comer. Então, por quê? Porque a gente não quer só alimentar, a gente quer buscar prazer no processo de se alimentar. Então, quando a gente busca prazer, eu prefiro comer a pizza, né? Eu prefiro comer a picanha, eu prefiro comer... Eu sei que o Marquinho, que a Cíntia já fizeram... todo mundo aí, né? O Júnior, já fizeram avanços e prefere aí um alface, prefere mais do jiló, né? Eu ainda estou na fase da picanha, da pizza. E aí o que acontece? Por quê? Porque eu estou na busca do prazer, né? Os relacionamentos humanos, eu não busco no relacionamento humano o alimento energético espiritual. Eu busco o prazer que ele pode me dar. Então eu busco o sexo, né? No alimento, eu não busco na comida, eu não busco o alimento, eu busco o prazer. E aí, se eu encho a cara de pizza, mas esqueço os legumes, esqueço as verduras, eu não me alimento, eu entro numa desnutrição, numa carência alimentar. Então, existe um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, o espírito não consegue evoluir. Então, a oração, ela tem o papel de produzir as condições para que a gente consiga atingir os objetivos, no processo em que ela dá a nós todos esse equilíbrio, nos dá a nós todos essa capacidade de sentir em nós algo muito maior do que o prazer, do que a satisfação física que acaba com o tempo, né? Então, mas a gente elege, né, determinadas questões. E aí, só para terminar essa temática que a Joana nos coloca, ela nos põe, né, relembrando uma coisa que a Poliana falou, o nosso cérebro é triúnico. O nosso cérebro é triúnico. O nosso cérebro, ele traz uma estrutura, né, a grande massa. Se vocês olharem bem, o cérebro parece uma mão fechada, um punho, né? Então, a parte interna, pequenininha, é a parte onde está então, triúnico, porque ele é 3 em 1. Então, o cérebro é uma coisa só, mas na parte interna está a razão, está o centro da razão. A parte externa, aquela grandona, está os impulsos, né, os instintos do indivíduo. E aquela parte de baixo aqui está a parte do controle das emoções, né, está relacionado com as nossas emoções. O que significa isso? Significa que nós temos o nosso impulso. Então, se eu estou nervoso, então eu estou lá comendo a minha pizza, com a fome danada, comendo uma pizza. Aí o Júnior se aproxima com aquele olho querendo pedaço. E eu já fico bravo. E fico bravo por quê? Porque o instinto é,
Negativo, meu amigo. A pizza é minha. Já viu o cachorro? O cachorro tá comendo. Chega outro cachorro perto e já rosna. É o instinto. Opa, negativo. E se você chegar mais perto, eu avanço. Porque esse é o processo. Aí vem a razão. A razão diz assim, ó, por que você vai brigar? Segura esse negócio. Não é para ser assim. É pensar. Agora, tudo explode na emoção. No final das contas. Porque aí a emoção... Aí o que acontece? Como a razão ela é diminuta, gente, o ser humano tem quantos anos? Há quantos anos nós estamos na face da Terra? O racionalismo, se a gente pegar a história da filosofia, o racionalismo ele começa no século XIX. Ele começa no século XIX. Allan Kardec na metade do século XIX. Começa no século XIX, que é com o aparecimento de Descartes. Então, ou seja, nós começamos a desenvolver a razão a partir do século XIX. Até então, a gente era deixado levar somente pelas questões instintivas. E aí, como agora a gente começa a desenvolver a razão critica o inconsciente. A razão critica o impulso. E quando ela critica o impulso, tudo isso descarrega na emoção. E é por isso que a gente está vivendo agora um mundo com extremos problemas de lidar com as emoções, desvios das emoções, né? O Júnior falou aí de suicídio, de depressão, né? Porque, e as pessoas... E a gente olha, às vezes, a vida da pessoa e fala, mas a vida da pessoa é boa, mas a pessoa tem coisa legal, mas tem tanta gente pior que ela e não passa por isso. E por que essa pessoa está tão triste? Porque, na verdade... Não é a questão, porque a razão tentando controlar os impulsos, mas não existe um equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional, para existir... Então, Kardec faz um apelo à razão, mas não esqueça que Kardec faz um apelo ao desenvolvimento dos sentimentos. Sentimentos. Né? Então, ou seja, ele fala, espíritas, amai-vos. Então, ele faz um convite aos sentimentos e instruí-vos à razão. Então, a gente precisa dos sentimentos, que é as sensações elevados a um certo grau de evolução. E, nesse caso, a prece tem um papel fundamental para que a gente consiga esse equilíbrio. Quando a gente conseguir isso, a gente vai atingir o título do texto, né, que a Joana de Anjos nos traz, que é pedir e conseguir, e vai atender ao ensinamento de Cristo, que é pedir e obtereis. A gente vai ver que a gente realmente obteve o que pediu. Se a gente pedir para quem pode dar, não adianta pedir para quem não pode dar. É isso, Júnior? Falei certo ou não? Olha, que estudo, né? Hoje o dia está, né, Poliana, agora Marco, nos presenteando com esses ensinamentos aí tão profundos, mas falou muito em pizza, viu? Essa hora, nossa, mexeu com a gente aqui. Eu já não estava nem mais pensando na pizza, eu estava pensando no alface. Mas aí você... Tá vendo como espírito obsessor é, Júnior? Se você está me influenciando. Não, mas é isso mesmo, gente. Essa questão do pedir, né? Ainda existe, assim, muitas... dúvidas com relação a isso. Será que eu fui ouvido mesmo? Né? Será que a minha prece conseguiu passar a laje aqui de casa, aquele negócio todo, o teto, né? E a gente vê nas obras de André Luiz, né, principalmente naquele livro Os Mensageiros, que não existe uma emissão de pensamento no sentido do pedir que não é correspondido pela espiritualidade, né? Então, o nosso pensamento, ele irradia e acaba alcançando sempre aquelas criaturas que têm condições de socorrer, de ajudar. A gente diz, eu peço a Deus, eu peço a Jesus. Mas, na realidade, né, Deus está no nosso próximo. Né? E, então, nós acabamos sendo respondido, acabamos sendo, assim... tendo uma resposta, né, desse pedido através do nosso irmão, encarnado ou desencarnado. Então, não existe realmente nenhum pedido sem resposta, sem uma... Muitas das vezes
nós não estamos aí entendendo a nossa situação daquele momento. Aquela dor, aquela realidade, aquela dificuldade, ela é necessária. É o remédio amargo que precisamos tomar. E isso é que nós não estamos entendendo, né? Em função disso... O problema, né, Júnior? O problema é o que está pedindo. Porque Exato. se ele está pedindo só energia material para Deus, ele não dá. Porque não é isso que ele pode dar. A energia material é na matéria. O problema é que a gente só pede energia material porque a gente só acha que a energia material é que vai trazer felicidade. E aí a gente fica em desequilíbrio. Assim como eu vou na pizza e não me alimento, porque eu vou buscar prazer. E aí entro em desequilíbrio. E aí como e estou em desequilíbrio. Aí vou lá eu me lembro de uma vez lá no Amor Exigente, a gente conversando, tinha uma senhora falando, será que o Dr. Fábio já foi embora? Porque aí a gente pode comer aquelas coxinhas lá, porque ele tá de olho lá, que não sei o que. Tá. Ou seja, ela faz consulta com o Fábio falou, nossa, não pode comer isso aqui e tal. Mas ela, então, o que acontece? Enquanto o Fábio não olha, eu vou lá e faço. Então, ou seja, a gente busca ainda a questão do prazer. Provavelmente a prece dela é, tomara que o Fábio tenha ido embora, tomara que o Fábio tenha ido embora. Quer dizer, aí a prece não funciona, né? Fábio. O Júnior, o Marco, eu ia falar que assim, tem tempo que eu não vejo o Júnior, agora estou entendendo por quê. Você vê que todo mundo aqui está num aspecto físico. O Júnior ali atrás dele, você vê que ele já está num grau de espiritualidade que está ali entre o nosso lar, a mansão da paz, alguma coisa ali. Então, por isso que eu não estou encontrando, eu não estou nem encontrando ele presencialmente. Já vi qual é o motivo, né? Mas, assim... Uma coisa que é muito interessante, gente, dentro desse contexto todo, que se a Poliana fala no primeiro tópico das nossas imperfeições totais, né, assim, quando a gente analisa esse capítulo da Joana de Ângeles, a gente se sente assim bem realista da condição inferior que a gente vive, tanto na criação que cada um teve, quanto na criação que cada um está dando, quanto na capacidade que cada um vai ter de, dentro desse contexto todo, mudar isso. Mas aí quando vem o Marco falando, pedir e obtereis, né, é um lenitivo, sem tamanho, você atentar para a possibilidade de ter alguém a quem pedir, né? Que existe algo acima de nós, né? Muito maior do que nós, esse poder superior que a gente usa tanto lá no Amor Exigente, que é capaz de realmente, quando passa pelo caminho do coração, né? E é um caminho diferente, não é o caminho da racionalidade, mas o caminho do coração, essa prece, ou seja, do sentimento, da vontade desprovida mesmo de outras coisas, e essas preces são atendidas na medida das nossas necessidades, que é outra questão, né? Não é só aquilo que pedimos, mas aquilo que precisamos. Então, porque muitas das vezes aquilo que nós estamos passando é aquilo que a gente precisa, né? Então, a gente não pode pedir para tirar aquilo que a gente precisa para evoluir. Então, é muito reconfortante saber que pedis e obtereis, né? Basta a gente estudar o que nós estamos pedindo, né? E o que nós vamos fazer com aquilo que a gente obtém. Então, é só conectando os dois textos, né? Mostrando que um mostra a realidade do espírito inferior que somos e mostra a ajuda espiritual que podemos ter da espiritualidade maior, né? Como o Júnior falou ali no Deus dos Missionários, né? Onde nenhuma prece feita de coração, né? Deixa de ser ouvida, deixa de ser atendida. Só para completar isso, Fábio, vou passar a palavra para a Cíntia. O filósofo Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ele tinha uma frase famosa que dizia assim: o ser humano está condenado a fazer escolhas. O ser humano está condenado a fazer escolhas. E isso é uma frase meio estranha, porque que bom, como é que condenado? Condenado é sempre uma coisa ruim, né? Então, se nós podemos fazer escolha, então que muito bom. E ele dizia que não, né? Porque ele dizia que como nós fazemos escolhas, e nós, como o ser humano está predestinado, está condenado a fazer escolhas, ele está condenado também a conviver com o resultado,
com as consequências daquilo que escolheu. Então, quando uma vez eu estava discutindo com um professor de filosofia lá da USP, que eu achava muito esquisito o MEC chamar desenvolvimento de competências dos alunos, porque nós estamos numa sociedade que tem que ter união e que essa coisa de competir já estava superado. E ele falou, não, Marco, mas você entendeu errado. Eu falei, professor, entendi errado? Ele falou, entendeu errado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque competência não é de competir. Competência é aquele que tem petência, e petência é aquele que sabe pedir, porque aquele que sabe pedir é aquele que vai fazer a escolha certa, ele pede aquilo que ele vai seguir. Então a Joana está nos ensinando aqui que a racionalidade, o conhecimento espírita, o espiritismo é o óculos, o evangelho é o óculos orientador para que a gente tenha competência, não para competir, mas para a gente saber pedir o que é certo na oração que a gente precisa. É isso aí. Eu passo a palavra para a Cíntia, que é a nossa coordenadora aí, né, hoje. Até parece. Obrigada. Eu gostei muito também desse capítulo, Marco, porque a gente se coloca muito também na condição de pais, né? A nossa responsabilidade de ensinar para os nossos filhos a nossa conexão com Deus. Porque muitos de nós, eu não sei como que foi a realidade de cada um, eu não tive a oportunidade de ver a religiosidade dos meus pais, assim, de perceber essa conexão profunda, né, dos meus pais com a espiritualidade, com Deus, né? Então, assim, essa desconexão é um ponto importante. E os filhos conviverem com pais que estão presentes, que são afetivos, que dão importância à prece, eu acho que faz toda a diferença na educação, como você falou, né? Eu tive até uma experiência recente com a minha filha, a gente foi tomar um sorvete num lugar aqui na cidade e tinha um cachorro abandonado. E aí, no final do dia, a gente ficou chateado, que a gente não tinha nada para dar para o cachorrinho e tal, voltamos lá procurar o cachorrinho para dar a ração com a comida, tinha frango assado e tal. E aí, chegando lá, o cachorro não estava, procuramos, deixamos a comida lá. E aí o segurança falou, não vai poder ficar, porque era proibido, é cheio de câmera, não vai poder ficar. E ela ficou chateada, sabe? Ficou chorando. Falou, mamãe, mas e o cachorrinho? Falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode resolver, nós vamos chegar em casa e nós vamos fazer a prece. E nós duas fizemos a prece para o cachorro, né? Fizemos a prece sentida, choramos juntas, né? Porque a gente não pôde ajudar. Então, eu acho que essa educação religiosa, né? Independente da religião, você mostrar essa conexão com Deus para as crianças faz muita diferença na vida e no futuro deles, que na hora que eles tiverem uma dificuldade, eles vão saber como pedir e para quem pedir. Se eu fosse seu filho, eu ia falar assim, vamos pedir pro Marquinho ir lá, que ele fala com o guarda e consegue achar o cachorro e dar comida para ele. Tem que saber para quem pedir que resolve. Né, Marco? O vigilante não estava muito amigável, não, mas tudo bem. Acho que... coisa difícil. Marco, é isso aí. Marco, se me permite lembrar um aspecto de superação, né? Porque para quem passou por várias situações, a Cíntia, por exemplo, cita uma, e a gente conhece de situações realmente trágicas, né, problemáticas, que marcam o psiquismo, o psicológico das pessoas. Mas é possível, como o Fábio disse, a superação é possível, né? A esperança, né? A gente tem que pensar sempre assim. Uma passagem muito rápida do Chico, eu lembro quando o Chico estava para ser operado, eu acho que era de bexiga, próximo, uma coisa assim, e um amigo que providenciou essa cirurgia do Chico, ele era um cirurgião plástico. Então, com outros médicos, praticamente uma equipe médica, né? E ele, quando tinha marcado a cirurgia, ele cuidou de todo o processo, ele não avisou os outros médicos que era o Chico Xavier. Quando eles foram para a cirurgia, ele falou, mas esse homem que vai ser operado, nossa, ficou aquele encantamento, né?
Os médicos, assim, um cochichou assim, olha, eu não cobro um tostão dele. Né? O outro, assim, o anestesista falou assim, também não. Né? Esse homem só passou a vida ajudando as pessoas. Mas uma coisa interessante, que na cirurgia, o cirurgião plástico aproveitou para fazer uma plástica naquela região do estômago, onde os garfos, né, que se conta a história, havia a marca dos garfos. Então, aquilo ali não foi uma coisa assim... Dele, exatamente. Essa história. Exato. Então, não eram assim, marcas superficiais. Um cirurgião plástico achar, entendeu que era preciso, necessário, uma cirurgia plástica, então não foi uma coisa assim muito, sabe, trivial, um ferimento. Exatamente. E uma criança, 4, 5, 6 anos. E aí eu vou lembrar Jung, para associar isso, o Jung falou assim, não importa o que a vida fez com você, mas importa o que você fez da vida, né? O que você fez essa vida. Então, é um ato de superação. O Chico passou por isso e tantas outras coisas, né? E superou. Né? Então, a gente serve de alento, de esperança para todos aqueles que, de alguma forma, se sinta psicologicamente ofendido, lesado, né? Com alguma marca, com alguma... enfim, com alguma dificuldade, com alguma limitação. Isso é uma palavra de esperança, né? Eu falei de Judas, né? Eu falei de Judas, que Jesus não pediu para Judas o que Judas não podia dar. E no último momento do desencarne de Jesus, né? Do retorno de Jesus ao mundo espiritual, quando o corpo estava em desligamento e os anjos, isso quem conta é o irmão X, né? Em Cartas e Crônicas ele conta isso, ele diz que Jesus está desencarnando e os anjos então vêm receber Jesus então na saída do corpo físico e tudo mais, e o anjo da misericórdia chega próximo, vai chegando e Jesus o chama muito rapidamente. E quando o anjo chega perto de Jesus, o pedido que Jesus faz no último suspiro que ele tem para desencarnar socorre ao espírito de Judas, que ele acabou de se suicidar. Né? Então, quer dizer, até nesse momento ele tinha um pedido, e um pedido era um pedido com competência. Né? O Marco, é maravilhosa essa passagem, e interessante que Jesus, nesse momento, o anjo conta Humberto de Campos que ele só adormece Judas, porque havia ali o livre-arbítrio e as leis, né? E não era a hora, no momento de se retirar Judas, mas Judas vai ser socorrido por Maria de Nazaré. Né? Maria vai, no momento certo, socorre Jesus. E a dona Ivone do Amaral conta no seu livro, né, Memória de Suicidas, que no plano espiritual havia Maria pediu, né, solicitou que fosse criado um hospital, um espaço exclusivo, específico para aqueles que cometiam suicídio. Você vê como é uma ligação, uma coisa com outra. É interessante, né? Perfeito. Muito bom, gente. Obrigado. Agradeço aí o Júnior, Poliano, Marco. Obrigada, gente. Excelente. Se ninguém mais for fazer algum comentário... Não foi à toa que todos nós viemos hoje, né? O tema era pertinente demais, né? Muito bom. Então, Ilma, será que você pode fazer a prece final para a gente, por gentileza? Obrigado. Utilizando desse recurso tão precioso, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a equipe espiritual que nos assiste nesses estudos, pelas mensagens que nos alertam para o nosso comportamento, mas, acima de tudo, que nós não devemos nos afastar do nosso Mestre Jesus, e através das nossas orações podemos alcançar o lenitivo para a nossa vida, novas energias, novas inspirações para a equação de todas as questões que nos são dadas nesse nosso processo evolutivo. Então, nossos agradecimentos, pedindo a Deus que derrame sobre todos nós muita luz, muitas bênçãos, e que a nossa semana possa ser para grandes reflexões, para algumas mudanças, mas, acima de tudo, que nós possamos contar com esse nosso mestre, nosso amigo,
em todos os momentos. Assim seja, graças a Deus. Grande abraço a Semana todos. que vem, então, pessoal. Um Obrigado. abraço, gente. Um grande abraço em todos aí. Prazer enorme. Beijos semana. a todos. Saudade de Ótima vocês. Um Um abraço. Tudo de Um bom. abraço a todos, Em nosso muita lar, paz. Um abração, até mais. Um dia, quem sabe, eu chego aí.